Bom, eu que agradeço o convite. É sempre importante a gente divulgar o que está sendo produzido, né, pelos órgãos internacionais, as recomendações ou as bases para as recomendações em proteção radiológica, que é o que a gente prioriza aqui em termos de pós-graduação e de atuação, né, profissional. Então, eu vou me deter em uma parte de um documento publicado agora em 2022, no começo de 22, que é referente à parte de exposições médicas no mundo. Antes de começar, para quem não conhece, né, o que que é o ANSKIR, eu fiz um breve histórico aqui para a gente se posicionar, né. O ANSKIR é um comitê científico voltado para os estudos dos efeitos da radiação atômica ou das radiações ionizantes, né, propriamente dita. Esse comitê foi criado em 1955, depois das bombas atômicas, né, de Hiroshima e Nagasaki, para avaliar, inclusive, esses sobreviventes das bombas, né, os efeitos que a radiação causou e que são acompanhados até pouco tempo atrás, porque hoje em dia já tem muito tempo, a maioria já morreu, mas, enfim, para acompanhar esses efeitos e basear esse acompanhamento nos níveis de dose recebidos em algumas populações de sobreviventes, né. Então, o comitê basicamente, ele vai, coletar e avaliar as informações sobre níveis e efeitos das radiações ionizantes. O comitê original, ele era composto de 15 estados membros, né, sendo que da América Latina já faziam parte desde o início a Argentina e o Brasil, né. Então é só para destacar que o Brasil atua já há muitos anos nessa área. Esse comitê é gerenciado pela UNEP, que é um programa, né, de ambiental, e quem é responsável pelo comitê é um birô, que é formado por um chair, 2 vice-chairs, um repórter, e que são eleitos de 2 em 2 anos, com mandatos, né, de 2 em 2 anos, mas não mais por do que 6 anos. Isso é importante porque há uma certa circulação de países que são representantes do comitê. É importante para que você traga, né, mais países membros e traga mais pessoas para contribuir com esse trabalho. Além desse comitê, o birô contrata, né, às vezes a título sem remuneração, às vezes com remuneração, alguns consultores que os próprios Estados-membros da ONU indicam, né. Então, há uma análise de currículo, há todo um procedimento para que isso seja feito, porém, há realmente a participação de membros externos. Então, o comitê avalia regularmente, como eu falei, os efeitos na saúde dos sobreviventes das bombas atômicas, né, em 1945, e outros grupos expostos, também analisa os avanços sobre os mecanismos induzidos pela radiação, pelos quais esse efeito à saúde pode acontecer, pode ocorrer, e essas avaliações, então, fornecem a base científica para as recomendações de proteção, que são dadas pela Comissão Internacional de Proteção Radiológica, que é a ICRP, tá. Então esse comitê fornece suporte técnico também às ações referentes ao acidente de Fukushima, desde o início, desde a ocorrência em 2011, publicando um reporte sobre o acidente, os níveis de radiação observados e os efeitos que foram observados 2 anos após, depois publicou um white paper em 2016, atualizando esses dados, e um anexo a esse relatório de 2020-21, que possui o anexo de disposições médicas, possui também um anexo sobre o acidente, que é um resumo fantástico, eu recomendo, muito, porque ele é muito bem explicado, de todo o acidente e da evolução da exposição da população, dos trabalhadores ocupacionalmente expostos,
do pessoal que fez o atendimento imediato, né, para conectar bombas, que foram os mais expostos, então é bem interessante. Então todos esses relatórios, white papers e qualquer informação ao público, também numa linguagem mais simplificada, também é disponível no site, está disponível no site do Anskia. Então é um site que a gente recomenda bastante. Então, nas suas avaliações, o que que o comitê considera? As fontes de exposição, e aí divididas em fontes naturais e aquelas resultantes de atividades humanas, né, que a gente chama ou de fontes artificiais ou de fontes produzidas pelo homem, tanto passadas, resultantes de acidentes, de incidentes, como as atuais, as exposições sofridas por pessoas no seu ambiente de vida normal, que inclui aí o trabalho, os procedimentos médicos, ou até o ambiente em que a pessoa vive, né, no caso do público, e aqueles incorridos em organismos diferentes dos humanos, né, não só para a exposição humana, mas também da biota. Exposições em acidentes, né, isso é relatado com bastante frequência, como eu falei de Fukushima, já foram relatados, inclusive, o de Goiânia, efeitos como reações biológicas e na saúde, né, propriamente os mecanismos como esses efeitos ocorrem e quais seriam as possíveis ou até as probabilidades de ocorrência de algum dano biológico. Riscos nesse efeito da saúde, então, na população de humanos e outros organismos no meio ambiente, seria para fechar. Então, o que que ele faz? Ele pesquisa publicações, elabora relatórios, ou pesquisa também relatórios de países ou de regiões, realiza enquetes ou pesquisas específicas, seleciona artigos ou as publicações relevantes, compila todos esses dados e avalia, né, o que esses dados têm de coerência e o que eles representam como um todo, e aí ele faz a publicação dos relatórios e as recomendações, como um relatório anual. Atualmente, o comitê realizou a última reunião em maio de 2022, e hoje nós temos, além daqueles 15, né, suplantando os 15 no início, em 1955, a gente conta hoje com 31 Estados-membros participando do comitê. Obviamente, do ANSQIA participam todos os Estados-membros da ONU, porém, o comitê, dentro dessa estrutura, são 31 estados. Atualmente, a chair é do Canadá, os vice-chairs seriam eu, né, do Brasil, Finlândia e Alemanha, e o rapporteur seria da Bélgica, né? Então, vocês veem que tem uma mistura de países, de regiões distintas, justamente para ter um certo equilíbrio no trabalho que é realizado. Outras organizações também participam, né? A Agência Internacional, a ICRP, a IARC, várias outras instituições internacionais participam como observadoras ou até como colaboradoras do trabalho realizado, tá? Então, nesses 31 Estados-membros atuais, a gente destaca aqui 4 que são da região da América Latina e Caribe, que seria Argentina, Brasil, México e Peru, com uma atuação mais forte da Argentina e do Brasil do que do México e do Peru, por questões que eu não consigo entender, mas é uma realidade, tá? Então, os outros Estados-membros também contribuem da ONU, porém, na realidade, quem faz parte do comitê são esses 4. Então, o ANSQIA faz a base científica de todo o arcabouço de produção radiológica, estudando os problemas, avaliando efeitos e riscos, informando a ICRP, né, sobre esses efeitos e riscos, e a ICRP, então, analisa também, é um grupo de expertos nessa área, que emite, então, os princípios e as grandezas em radioproteção, sendo a ICRU dessa parte de grandezas, né? Então, essa estrutura, quando eu vou para os níveis de exposição e de tendências,
com as recomendações da SRP, todo esse arcabouço constitui as normas, né, ou as recomendações feitas pela Agência Internacional de Energia Atômica, tá? Que é onde a gente tem os requisitos, os guias, e algumas normas, né, de segurança que são estabelecidos pela agência em conjunto, tanto com a ILO, né, que é a Internacional de Trabalho, quanto a WHO, que é a Internacional de Saúde, como com a parte de transporte de material radioativo, pelos requisitos para atender os requisitos internacionais. Então, a agência, então, ela vai publicar as normas de segurança, algumas diretrizes e recomendações, e os Estados-membros, então, passam a adotar, né, aqueles que são signatários, passam a adotar essas recomendações. Então, o OneSkill dá a base técnica, né, nessa estrutura toda, e trabalha em várias áreas, né? Tanto em teste com armas, tipos de exposição, fontes, efeitos, como eu falei anteriormente, tanto na biota como nos humanos, e inclusive em acidentes nucleares, dando suporte técnico a eles. Nós vamos nos concentrar aqui na parte de exposições médicas, e como um programa de trabalho, o ANSKIA, nessa parte de fontes e exposições, tenta mapear, né, os níveis de exposições da população mundial às fontes de radiação ionizante no cotidiano, como eu tinha falado anteriormente. Então, ela vai emitir relatórios com dados atualizados sobre essas exposições e as suas tendências em áreas geográficas ou características geográficas diferentes, ou por indicadores de atendimento de saúde, indicadores inclusive financeiros, né, de desenvolvimento, de populações. Então, para isso, ela fez uma coleta de dados de exposições médicas, que terminou em 2021, uma coleta de dados de exposições ocupacionais, que finalizou em 2022, que foi publicada há 1 mês e meio, mais ou menos, atrás, também disponível no site, e a coleta de dados de exposição do público, que atualmente se encontra em andamento com previsão de término para 2024, 2025. Então, na parte médica, a gente está preocupado não só com o nível de exposição, mas com a frequência e tentando segregar essa informação por procedimento médico, por idade desse paciente, por sexo desse paciente e pelo nível de assistência médica e renda daquela região, daquele país, né? Então, a gente, com isso, consegue observar ao longo dos períodos do tempo que o ANSKIA faz essa coleta de dados, as tendências, né? Qual é a tendência em cada prática, diminuir, aumentar, ter doses maiores, menores, faixa etárias que correriam talvez o maior risco, enfim, muita informação é coletada dessa avaliação, né? Então, essa informação também inclui os equipamentos dispostos em cada região ou país e os níveis de pessoal, né? Então, os médicos, farmacêuticos, radiologistas, físicos médicos, enfim, todo o staff, né, da área médica também é levantada. Então, esse levantamento é feito já há alguns anos, esse é o último, né? E a gente vai ter mais para frente uma comparação desses resultados, tá? Então, a fonte de dados são os Estados-membros, né? Como um todo, não são só os países que fazem parte do comitê, não são só os 31 países, seriam todos os países das Nações Unidas, né? E eles são convidados, então, a fornecer esses dados para que possam ser avaliados. Então, o secretariado organiza isso, né? O secretariado tem uma plataforma online, criou uma plataforma online para coletar esses dados, e uma rede, e se trabalha numa rede de pessoas de contato nacionais, para centralizar a informação de cada país, que é a pessoa responsável por preencher esses questionários online. Além disso, né, o grupo que trabalha
nesse projeto, pega os dados de literatura e faz uma revisão, uma avaliação de dados, não só de confiabilidade dos dados, mas também de incertezas envolvidas para que esses dados possam ser ou não utilizados na avaliação. Outras instituições também dão suporte, como eu falei, trabalham como colaboradores, como os membros observadores e colaboradores, que seria principalmente a Agência Internacional, que também tem vários bancos de dados, a OMS, ou WHO, a OCDE, que tem muitos dados sobre equipamentos, e a Comunidade Europeia, que tem levantamentos feitos já previamente sobre o assunto. Então, se usa, por exemplo, pela agência, um exemplo, um banco de dados de medicina nuclear, ou mesmo de radioterapia, né, o DIRAC e o NUNDAB, e usa-se alguns dados da NEA que estão disponíveis no site da OCDE. Bom, como é que a gente categoriza, né? Exposição médica, a gente tem 3 grandes áreas: radiologia, medicina nuclear e radioterapia, mas se preferiu dividir um pouquinho a parte de radiologia, já que a influência de alguns procedimentos é bem maior do que de outros, então essa divisão, pareceu bastante razoável. Então, a radiologia diagnóstica vai ter convencional, a parte de fluoroscopia, tomografia computadorizada, radiografia por projeção e a parte dental, né, utilizando na parte de odontologia, onde você tem um grande número de exames feitos, porém as doses são bem mais baixas, né? A radiologia intervencionista, que é um calcanhar, a gente tem muito pouca informação sobre intervencionismo, não é só no Brasil, em todos os países. Aí a medicina nuclear, dividindo aí por diagnóstica e terapia, e a radioterapia dividindo em braque e teleterapia, né. Então, assim, nas avaliações que são feitas, logicamente, na terapia, tanto na radioterapia quanto na terapia por radionuclídeos, a avaliação de dose não é feita, são utilizados como dados doses típicas para algum tipo de tratamento, já que a terapia é muito individualizada para a gente conseguir fazer essa análise, né, de doses envolvidas em procedimentos, tá? Bom, então nessa parte, quais são os dados que a gente precisa, né? Eu fiz um resumo aqui, juro que não vou ler tudo, porque é muita coisa, mas é basicamente para a gente ter ideia que os dados que a gente tem que fornecer não dependem apenas de uma pessoa, né? Dependem, desse ponto de contato nacional, mas dependem do sistema do Ministério da Saúde, tanto tanto do SUS quanto da ANS, né, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que lida com os planos de saúde, para a gente obter, tanto quanto com as associações de classe, para obter dados sobre os trabalhadores, né, e isso tudo constitui um banco de dados bastante, detalhado e com muita informação, com informação bastante importante, né. O que eu queria ressaltar aqui é a parte de terapia, como eu falei, que não é avaliada, né, falei anteriormente, e que a gente busca uma distribuição desse uso, dessa frequência e dessas doses envolvidas, por faixa etária e sexo, justamente porque quando você avalia, esse risco, né, envolvido nos procedimentos, a parte de idade e sexo deveria ser considerada, né. Então a distribuição de doses é bastante importante que seja por faixa etária e sexo. Essa pesquisa iniciou em 2014, com aquele banco de dados online, questionários que foram, distribuídos, né, ou se foi dado acesso a esses pontos de contato nacionais, e dividido nasquelas 4 grandes áreas, né, que eu mostrei anteriormente. Cada questionário, então, tem uma parte de introdução, de informações essenciais,
que é basicamente o número de pessoas envolvidas nas práticas e o número de equipamentos, e o número total, pelo menos, de todos os procedimentos feitos, se possível, a parte de frequência, sexo e faixa etária, como eu falei, e as doses envolvidas, né. Essas doses não são só dose efetiva, tá. A dose efetiva pode ser estimada, porém, o que é importante aqui é que a gente utilize grandezas práticas, né. Por exemplo, Kerma no ar, superfície de entrada, produto Kerma área, taxa de dose em volume, no caso da tomografia, atividade administrada, no caso da medicina nuclear, enfim, quais são as grandezas relevantes, que a gente considera. Então, por exemplo, a medicina nuclear, a gente tem cada uma dessas basicamente, esse questionário é uma planilha Excel, onde com várias, né, planilhas, subplanilhas, vamos dizer, associadas, com esses dados de introdução, informação essencial, staff devices, né, staff e equipamentos, a frequência, como eu falei, e as doses envolvidas. E tem essa cara aqui, eu fiz um copy paste, só para a gente ter ideia, né, de que informação se requer, né, os médicos, os físicos médicos envolvidos, os técnicos e tecnólogos, a parte de enfermagem, ou qualquer outro biomédico, por exemplo, né, que no caso da medicina nuclear é bastante utilizado, e qual o número, né, de pessoas envolvidas na prática. É sobre equipamentos, né, os tipos de equipamento disponíveis, gamma câmera, planar, SPECT, PET, no caso da medicina nuclear, que a gente colocou aqui, e a planilha de distribuição, né, de frequência, aí ela é mais segregada por tipo de procedimento. No caso da medicina nuclear, em SPECT, por exemplo, o tecnésio associado a cada uma daquelas moléculas para fazer os exames, o número de exames e a distribuição por sexo e faixa etária, que seria o complemento dessa tabela, que está mais aqui para o lado direito, tá? Então é bastante informação, é um dado trabalhoso, porém é importante, é isso que eu queria ressaltar, né. Então aproximando um pouquinho mais, a gente pode ver que tem dados de SPECT, de PET e dados terapêuticos, né. Como eu falei antes, apenas na frequência e na distribuição, não nas doses envolvidas em cada procedimento. Bom, então o documento é esse, ele está disponível no site do Anskier, constituído de um anexo principal, que faz um resumo geral, um apêndice que fala sobre a metodologia, utilizada, né, para fazer essa avaliação, e as modalidades, aí dividido em cada uma daquelas 4 modalidades que eu falei anteriormente. Então, nesses apêndices, se faz uma retrospectiva dos antigos achados, né, os achados prévios em outros relatórios, se fala sobre a frequência, se discute doses, distribuição por idade, sexo, pessoal e dispositivos, e se dá uma curva aí de tendências, né, um gráfico de tendências, que a gente pode observar. Os especialistas que contribuíram para esse documento, se vocês verificarem de onde eles vêm, tem vários, né, da Austrália, Finlândia, Suécia, Irã, Luxemburgo, Sudão, Reino Unido, enfim, tem muitas pessoas que foram, convocadas, né, ou participaram na confecção do documento. Então, qual é essa metodologia que eles empregaram para a gente tentar avaliar? Porque você comparar, exames, o número de exames feitos em países muito desenvolvidos, onde existe uma quantidade de equipamentos disponíveis muito alto, com países subdesenvolvidos, com quantidade de equipamentos muito baixos, fica bastante difícil, né. Anteriormente, isso foi feito por esse indicador HCL, dessa publicação do Mettler, que utiliza o número de médicos por população como um parâmetro.
tá? E foi subdividido, os países foram subdivididos em 4 níveis de atenção à saúde, sendo o nível 1 mais elevado e o nível 4 menos elevado. Então isso foi feito para o reporte de 2008, e se tentou fazer isso também para o reporte de 2020, 21, que é esse que eu estou apresentando agora. Porém, a gente tinha muito poucos dados, né, do nível dos países de nível 2 e 4, 2A, 4, né, e aí se optou por fazer para se fazer essa extrapolação, se optou por um modelo contínuo, né, onde você estabelece que a frequência é mais ou menos a mesma, para poder ter um dado para os países que não enviam essa frequência nem por sexo, nem por procedimento, nem por faixa etária. Então é uma aproximação, certamente incorre bastante incerteza. Tá aqui tem um exemplo, por exemplo, para tomografia computadorizada, como é que é feita essa extrapolação baseado em médicos por, 1000 da população. Então, a gente vai ter aquelas 7 categorias principais, né, que eu mostrei anteriormente, divididas nos 4 grandes áreas. Vai se fazer uma análise dessa frequência, uma modelagem em função da densidade de médicos, né, não médica, perdão, e isso então vai ser utilizado para estimar a frequência, dos estados membros que não enviaram dados. Foi feito também uma comparação entre essa extrapolação, se for por nível de atendimento à saúde, com a extrapolação por nível de renda, né, income level. E se chega à conclusão que, basicamente, se vocês olharem os totais, a gente tem mais ou menos os mesmos totais, ou seja, se eu fizer por HCL ou por nível de renda, não tem muita diferença nos resultados obtidos, né. Então isso é bastante importante de anotar. Mas também se observa que quanto maior o número de pessoas, né, a população é maior, maior impacto isso vai ter no total avaliado pelo reporte, tá? E se observou, né, desde 2008 até agora, comparando, houve um aumento significativo, né, de número de pessoas, de população no nível 1, nível de atendimento 1, principalmente pela passagem da China e do Brasil para nível 1, né, que eram nível 2 ou até 3, mas que passaram para nível 1. Então, hoje a gente tem a maior parte da população, quase que 80% da população, com dados, né, na verdade, da população que reside em nível 1 e 2 e muito pouco do nível 3 e 4. O que torna a pesquisa um pouco tendenciosa, né, que é o que falando aqui. E de qualquer forma, apenas 11 países é que encaminharam aqueles dados de frequência por sexo e idade, né, como eu, falei, para cada um daqueles procedimentos, o que traz vou extrapolar 11 para 193, que seriam todos os estados da ONU. É bastante difícil de se fazer isso e confiar nos resultados. Mas, como resultado, e aí eu vou ressaltar que as incertezas são muito altas, justamente por causa dessas aproximações, né, como eu estou falando desde o início, a gente tem poucos dados, e principalmente em radiologia intervencionista, né, onde a incerteza já chega a 80%, de que, esse número de exames esteja corretamente avaliado. Mas como a gente está com o nível 1 e 2 contribuindo com quase 80% da população, ou mais de 80% da população, a gente teria uma estimativa um pouco bastante razoável, vamos chamar assim, né. Então, em termos de número de exames, né, milhões de números de exame, a gente pode ver, que chega a 4.190, uma incerteza média aí de 30%. Em termos de proporções relativas,
quem é que contribui mais em termos de número de exames, continua sendo a radiologia convencional, excluindo a parte dental, e a dental que contribui com 26%, né. A tomografia computadorizada, a radiologia intervencionista e a medicina nuclear diagnóstica contribuem com fatores menores, né, sendo a tomografia de 9,6, a radiologia intervencionista com 0,6 e a medicina nuclear diagnóstica 1%. Isso não mudou muito do ano da última pesquisa para agora, a distribuição continua mais ou menos, coerente, né, com o que foi observado nesse momento, tá. Então os valores são arredondados, as contagens em radioterapia e medicina nuclear não contribuem para essas proporções relativas, justamente porque não estão incluídos em diagnóstico, né. Se eu for agora para a dose efetiva por exame, né, deixa eu colocar esse outro, a radiologia convencional, excluindo a dental, continua tem uma dose efetiva ponderada por frequência em torno de 0,37, né, e 0,39 para os estados membros de HCl2 e 4, a radiologia dental de 0,01, a tomografia computadorizada de 6,4 como dose efetiva ponderada, o intervencionismo 15 e a medicina nuclear de 6,8 milisievert, para quem, não trabalha com pós-emissores, né, com PET, chegando a 5,1 naquelas regiões ou países que trabalham, com pós-emissores, né, com técnicas PET. Então, esses dados de pesquisa, eles são baseados, em dados parciais, né, de que alguns países enviaram como totais, talvez, não como a frequência por sexo e idade, mas basicamente com uma frequência de total de exames por a cada procedimento, então se pôde extrapolar esses valores, né. Essas grandezas, novamente, de dose foram as utilizadas na prática, né, para a gente estimar a dose efetiva, e a dose média ponderada, então, a partir dos dados de pesquisa, para os Estados-membros que não forneceram os dados todos, foram, então, extrapolados. Então, se eu vou para a dose efetiva coletiva, muda um pouco, né, por quê? Porque a parte de, dental sobe, a convencional sobe bastante, mas cabe destacar aqui a tomografia computadorizada, né, que tem uma contribuição para a dose coletiva bastante alta, porque a dose envolvida é mais alta, a dose por procedimento. Mas mesmo assim, a gente pode ver que, por exemplo, a intervencionista, apesar de ter uma dose coletiva, a gente tem uma incerteza de 90% que é muito alta, né. Se novamente eu for fazer uma proporção relativa, a tomografia computadorizada passa a ocupar destaque, né, já que ela tem uma dose efetiva coletiva bastante grande e a contribuição para intervencionismo e para a medicina nuclear sobe bastante, caindo a parte de dental, já que a dose é muito baixa, né. Então, se a gente for, comparar o número de procedimentos com a dose coletiva, é basicamente isso que eu falei. A tomografia, apesar de não ter um maior número de procedimentos, é a que mais contribui para a dose coletiva. A dental tem um certo número de procedimentos considerável, mas contribui, muito pouco para a dose coletiva, né. Então, se eu for, fazer essa avaliação também por nível de renda, alto, médio, baixo e baixo, e aí as populações, né, em cada nível, a gente tem essa divisão, mais ou menos, sendo que a maior parte dos exames é realizado, pelos países que possuem alto nível de renda, né, ou até muito alto nível de renda, e um maior número de exames disparado, mesmo tendo uma população menor do que o nível médio alto, tá. A dose efetiva coletiva estimada e a dose média,
por 1.000 pessoas, está apresentada aí, sendo que a dose efetiva média anual per capita, para cada uma dessas regiões é apresentada, levando-se em conta que a dose efetiva média anual per capita fica em 0,57 milisievert, tá. No reporte de 2008, que foi o último publicado, antes desse, essa dose efetiva média anual per capita estava em torno de 0,65, ou seja, houve uma pequena diminuição da dose efetiva média anual de 0,65 para 0,57. Outro dado importante e interessante que essa publicação traz é a distribuição do procedimento por sexo, né, para homens e mulheres e por cada tipo de exame. Então, a gente vê, por exemplo, na medicina nuclear, que é 50% de cada, né, está bem distribuído, mas vê, por exemplo, que na radiologia intervencionista, você tem muito mais paciente homem do que mulher. Em compensação, em radiografia, você tem menos homem do que mulher. Enfim, um dado aí, distribuindo em termos de percentual. Outros dados que a gente tira, e tem bastante gráficos, eu trouxe, esse que é de todos os procedimentos e alguns outros, só para a gente ter como ilustração, a gente pode ver que a distribuição por faixa etária, né, fica sempre nessa linha aqui, 45 anos ou maior que 85, justamente, primeiro pela expectativa de vida, né, no nosso caso, Brasil, 75, 74,5 anos, né, mas, na Europa chega-se a 80, 80 e tantos anos, mas cabe destacar aqui a quantidade de exames relatados para grupos de faixa etária muito, baixa, né, para crianças, pacientes pediátricos, para procedimentos aí até de intervencionismo, que começa aí com 5 anos, começa a aumentar, e que é o cinza, e o amarelinho, que são as radiografias, né, que a gente sabe, que são usadas, muito usadas em pacientes pediátricos, tá. Outros dados, e aí eu vou mostrar alguns, como eu falei, eu acho que cabe cada um entrar mais a fundo no documento para pegar dados que lhe interessam, especificamente de cada prática, né, os países que enviaram dados estão aí, separados por grupo de faixa etária, né, e o número, em termos percentuais, de contribuição do número de exames por cada faixa etária. Então, a gente vê, que tem bastante variação de país para país, e certamente, se houver uma comparação das doses envolvidas, a gente também vai ter uma variação bastante significativa. Nesse caso, para a tomografia, nesse caso, para a radiografia e fluoroscopia, né. Então essa distribuição por faixa etária, apesar de se ter pouco dado, né, 11 países que enviaram os dados completos, a gente acaba tendo uma boa ideia da frequência desse exame que é utilizado. A frequência de terapia por radionuclídeos, né, o Brasil está aí onde eu pus o vermelhinho, né, o Brasil faz pouca terapia por radionuclídeo comparado a, por exemplo, a Argentina, quase metade, né, que é um país vizinho aqui nosso, e em comparação a quem mais faz, né, que é a Alemanha, a mais desenvolvida em termos de terapia, é realmente, sei lá, um décimo, acho que é um décimo do que a Alemanha realiza, né. Então existe aí uma área bastante importante para se desenvolver, né, porque, ó, se alguém faz com tanta frequência, algum benefício deve ter, né. Outro exemplo seria procedimentos, específicos, por exemplo, de SPECT por idade, para exames vasculares, né, e a distribuição por faixa etária e por país, ou mesmo de cintilografia óssea por faixa etária, por país aplicado para SPECT, tá. E cada uma dessas curvas representa a distribuição num país. Na parte de radioterapia, alguns estudos, né, que foram feitos, mostram aí
o número de pacientes tratados por radioterapia, por incidência de câncer, né, por percentual de incidência ou por tipo de câncer, mas principalmente em relação à incidência, e o Brasil está mediano nesse aspecto, né? A gente está tratando as pessoas, quase 50% das pessoas que têm câncer acabam fazendo uma terapia, ou 48% mais ou menos, em algum momento da doença, em comparação com a Argentina, que aí nesse caso está bem abaixo, né. E aí você pode avaliar o número de equipamentos, o número de pessoal disponível, tecnicamente bem, treinado, enfim, tem várias avaliações que podem ser decorrentes desses dados, tá. Então, pacientes tratados por centro, aí eu já vou para o Brasil é baixinho, né, poucos pacientes por centro de radioterapia, mas, por coincidência, muitos pacientes tratados por máquina, né. Isso pode estar relacionado a gente trabalhar por turno ou não, né, então você tem, poucos pacientes por centro, mas muitos pacientes por máquina, trabalhando aí homem-hora, uma carga de trabalho, por exemplo, sem ter, turnos, né, trabalhando só durante o dia, por exemplo. Você também pode avaliar a distribuição de terapias, por exemplo, contra o câncer realizado apenas em homens, aí por grupo de faixa etária, né, ou até por um tipo de câncer específico, por exemplo, de pulmão, onde você tem a distribuição, das terapias feitas por faixa etária. Então tem muita informação interessante. Então, se eu for comparar essa informação com a informação anterior de 2008, que muita gente utiliza até hoje, né, dos dados publicados em 2008 para realizar pesquisa e trabalhos, a gente hoje fazendo essa comparação, a gente repara então na radiologia dental, que houve um aumento considerável do número de procedimentos, né, de uma avaliação para outra, e uma queda pequena, mas houve uma queda na dose efetiva coletiva, já que o número aumentou, a dose em si, né, relacionada ao exame, deve ter baixado, né. A tomografia computadorizada, que praticamente duplicou, né, o que foi até uma surpresa, o número tem duplicado assustadoramente, envolvendo então uma dose coletiva também quase que duplicada, né. Então são procedimentos com maior ou menor risco que a gente tem que avaliar. Ainda comparando então as 2 avaliações em termos de dose efetiva per capita, né, a gente observa que para cada prática mudou um pouquinho, né, você vê que a radiologia convencional baixou bastante, dental também, a tomografia aumentou, por incrível que pareça, apesar dos esforços aí que se faz para otimizar práticas, a parte de intervencionismo aumentou também, e a medicina nuclear. Sendo que, no total, a gente tem uma queda muito pequena, né, de 0,65 para 0,57. Então, em termos de tendência, nessa pesquisa, a gente teve um aumento bastante considerável do número de exames, né, de 2008 para 2022, mas a dose efetiva coletiva anual permaneceu quase que constante, né, com valor, praticamente constante, sendo que a dose efetiva anual per capita caiu um pouquinho, tá, investi a tendência dos tratamentos, né, tratamento de terapia por radionuclídeo subiu no mundo inteiro, isso a gente pode atribuir à entrada dos emissores alfa, né, para terapia, que hoje estão ganhando mercado, tanto o rádio quanto o actínio, quanto outros que estão em pesquisa. E para a radioterapia por feixe externo, cresce muito pouco, né, se a gente considerar que a taxa de incidência de câncer está crescendo, a gente cresce pouco em termos de equipamento disponível
para fazer terapia por feixe externo. Então, isso é um dado importante, né, para se disseminar as técnicas ou auxiliar países com maior dificuldade para implementar técnicas de radioterapia para atendimento do câncer, por exemplo. Então, se eu for fazer um resumo, né, a gente tem quase que 4,2 bilhões de exames, ou procedimentos feitos por ano em todo o mundo, em termos de diagnóstico, 1,4 milhão de terapias por radionuclídeos e 6,2 milhões de ciclos de radioterapia, e a dose efetiva coletiva anual, lembrando que essa dose efetiva não inclui as terapias, só os diagnósticos, que gira em torno de 4,2 milhões, mais ou menos 30%, que é a nossa incerteza, pessoas CIVET, né? Não se usa mais o termo homem CIVET, foi trocado por pessoa CIVET para ser mais correto, tecnicamente mais correto. E a dose efetiva global anual per capita, que ficou em 0,57. O que diferencia essa avaliação é o uso do modelo contínuo, né? Como eu falei, para cada uma daquelas práticas, e os dados apresentados pelos Estados-membros provêm principalmente de países de rendimento elevado. Então, a gente tem muito pouca informação de países com baixa taxa de rendimento ou nível de atendimento à saúde mais baixo. E essas incertezas, então, são muito altas pela falta de envio desses dados, tá? Então, para eu fazer as considerações finais, né, as exposições médicas, como resultado, conclusão desse documento, continuam a ser o maior contribuinte para a exposição à radiação da população proveniente de fontes artificiais, né, ou feitas pelo homem, não de fontes naturais. As variações vocês puderam verificar que foram interessantes em termos de números de procedimentos, porém, em termos de exposição, elas não trouxeram grandes diferenças do que se tinha anteriormente, né? Então, a perspectiva de se fazer uma nova avaliação desse tipo, tão completa, vai depender da quantidade de dados que a gente tiver, porque sem os dados de países com maior dificuldade, fica um pouco sem objetivo, né? Uma pesquisa tão ampla e tão demorada, de 4, 5 anos. O que se pretende também, o que se pensa em fazer, é trabalhar com pesquisas mais dirigidas, né? Por exemplo, para pacientes pediátricos, né? Um foco ou numa faixa etária, ou num sexo, ou num tipo de procedimento novo que apareça e que a gente queira ter esses dados, né? Disposição tanto de dose efetiva, quanto per capita, quanto de dose coletiva, né? Então, a gente tem que incentivar os países a usar esse modelo de pesquisa para que a gente tenha acesso a essa informação, né? E que esses países enviem esses dados, mesmo que não esteja no formato desse modelo, para que a gente possa conseguir um dado mais confiável. Então, essa colaboração internacional, ela tem que ser feita de maneira consistente, ou pelo próprio comitê do ANSQIR, que seria o mais indicado, ou por outras vias, né, com a participação da Agência Internacional, da WHO, da Mundial de Saúde, para que a gente tenha maior número de dados, tá? Então, o report foi apresentado num seminário do ANSQIR, que está disponível no website, né, do próprio ANSQIR. Vocês podem assistir, porque está gravado, se alguém quiser ver os experts falando, que eu acho que é legal, é interessante. E os desafios, na verdade, continuam sendo o maior desafio, na verdade, seria a coleta de dados, né? A gente tem 193 member states lá, estados-membros, e consegue coletar de 11, quer dizer, é bastante difícil. Mesmo assim, alguns países enviaram respostas não completas, né, totalmente completas, mas sobre procedimentos como um todo,
e a gente teve 58 respostas ao todo, uma rede aí de pessoas de contato de 87, ou seja, a gente observa que mesmo tendo uma pessoa coordenando esse levantamento de dados, nem todos os países conseguem, realizar essa coleta. Na parte ocupacional, foram 57 de 68 pessoas de contato nacional, e do público até hoje, né, que está em andamento até setembro, final de setembro, outubro, a gente tinha 48 respostas de 97 pontos de contato. Então, não basta fazer parte do comitê, não basta ter um ponto de contato nacional, a gente tem que ter cooperação, tá? E essa estratégia aí de cooperação é que basicamente reside num documento que também está disponível, que é a estratégia do comitê para melhorar essa coleta, análise e divulgação dos dados sobre exposição. Então, desafios, eu posso dizer que é o orçamento, isso custa, isso tem um custo, né? A cooperação entre organizações de um país, interna, nós aqui, CENEM, em cooperação com o Ministério da Saúde, cooperação com o SUS, com a ANS, com as associações de classe para ter os dados, não é fácil obter esses dados, ou desenvolver um projeto nacional, e aí a gente fazer nesse mesmo esquema, né, indicar especialistas voluntários, porque não se tem orçamento, mas voluntários para compor equipes para levantamento desses dados, coletar essas informações, usando mais ou menos a mesma metodologia ou mesmo questionário, né, que a gente tem, e publicar, e também conseguir com essas pessoas, ou essas entidades, ou esse público, né, pesquisadores e tudo, publicações em línguas não oficiais do ANSQIA, né. Isso é um problema para nós que falamos português, o português não é uma língua oficial, do ANSQIA, ele também não é na ONU, ou a gente vai para o espanhol, ou a gente fica no inglês, mas, existem publicações nacionais, relatórios principalmente, mesmo em português, podem ser encaminhados, por exemplo, para mim, e eu repasso isso para o Anskia aí em espanhol ou em inglês. Isso é uma forma, de se trabalhar bastante importante para que a gente tenha representatividade da região. Só para vocês tomarem ciência, existem muitos outros projetos em andamento, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas principalmente relacionados a efeitos, né, da radiação. Por exemplo, doenças causadas no sistema circulatório, ou no sistema nervoso, a parte de cristalino, né, opacidade, catarata, opacidade proveniente de exposição do cristalino, a análise do sistema imune, o que está se publicado já sobre esse mecanismo, né? E outras doenças tipo que não seriam de câncer, né? Não apenas sistema nervoso e sistema circulatório, mas outras doenças que podem ser atribuídas à exposição à radiação. Inclusive, em relação à sensibilidade individual, né, a radiosensibilidade por faixa etária, está previsto que se entre como um projeto de pesquisa. Queria destacar esse projeto, que é um projeto que está finalizando 2024, eu acredito, que é um estudo para o desenvolvimento de segundo câncer primário após radioterapia, principalmente em pacientes pediátricos, né? É um projeto belíssimo, né, que foi proposto pela França e que hoje conta com vários países participando, onde vários documentos anteriores relacionavam esse problema, né, efeitos a longo prazo de uma terapia feita na infância, né, que possam originar um segundo câncer. Então, isso é um tema bastante interessante, e que eu digo para vocês ficarem atentos, porque é uma área de pesquisa belíssima, tá? Então, eu vou agradecer a atenção de todos, eu espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido. Fica aqui meu e-mail para quem quiser
me mandar publicação em português, ou dados, ou quiser fazer um projeto, com a participação, né, de vários entes aí, de pesquisa do próprio Ministério da Saúde, e fico à disposição aí para as questões. Obrigada. Obrigada, pessoal. Lídia, excelente apresentação, realmente a capacidade de síntese de um tema tão amplo, né, com tantos dados, né, em um tempo razoável para um evento como esse. Né, meus parabéns pela sua capacidade de Obrigada, imagina. apresentação, foi muito Prazer, é um prazer. fluida, né? Foi muito fluida a sua apresentação, muito agradável, e realmente se alguém quiser se aprofundar, tem que entrar no documento e buscar aquela área que lhe é de maior Me interesse. interessa, exatamente. Certeza. É uma área muito ampla, são muitos dados, né, mas você tem dado de dose, por exemplo, por procedimento e por faixa etária, que eu acho que é uma boa avaliação de onde nós estamos, para onde a gente poderia ir, né, porque se são menores do que a gente está praticando, sinal de que a gente não está otimizando de forma adequada, né, então eu acho que essa análise, ela é muito individual, por isso que eu acho que não vale a gente fazer aqui. Eu estou dando apenas uma visão da ferramenta, Com tá? certeza. É assim, até lembrando da apresentação do Denison, né, que foi também sobre a esquerda, na parte de exposição De ocupacional, tem ocupacional. aquela pergunta recorrente, né? A dificuldade da gente levantar esses dados. No mundo inteiro, a gente não controla, né? A gente pode ter uma influência maior no nosso país, né? Nesse aspecto, assim, você acha que algumas ações podem ser tomadas, assim, num curto prazo para Olha, otimizar essa coleta? o Bernardo, eu já tentei algumas vezes, porque em termos de exposição médica, o ponto de contato hoje sou eu, né? Pode ser outra pessoa também. Ninguém obriga que seja o representante, pelo contrário, até é bom que não fosse. Mas, de qualquer forma, o Denis só era o ponto de contato para ocupacional, eu sou o ponto de contato para a médica, né? A gente tenta obter informação do Ministério da Saúde. Tentei várias vezes contato, tentei várias vezes contato com a ANS, até por conhecidos, né, um é amigo do outro, pra gente ter essa distribuição, de faixa etária um pouco mais acurada, né, principalmente nos serviços particulares ou que usam plano de saúde, e a gente não consegue muita abertura não. Já tentei então ir acima, né, com nossos diretores aí, tanto de instituto quanto de pesquisa e desenvolvimento, porque eu acho que esse contato ele tem que ser um pouco político, né, para se trabalhar junto ao Ministério da Saúde, porque isso é saúde da população, quer dizer, é um interesse, amplo, né, não só da CNEM, mas principalmente do Ministério da Saúde. Então eu acho que seria muito interessante que a gente conseguisse, realizar um projeto conjunto, né, Ministério da Saúde e CNEM, chamar as associações de classe, que eu acho que tem que participar, para poder andar com mais facilidade. Eu desenvolvi algumas ferramentas enquanto isso, para a gente tentar ter ideia dessas doses, né, envolvidas. Fizemos alguns levantamentos, peguei dados de bibliografia que a gente tinha referente ao Brasil, tanto na parte de medicina nuclear quanto na parte de tomografia, mas a gente não tem tudo. Por exemplo, intervencionismo é uma área que a gente tem nenhum dado basicamente disponível, né, no SUS, por exemplo, sobre as técnicas que são usadas ou sobre as doses envolvidas. A distribuição por faixa etária a gente tem no DataSUS, mas as doses envolvidas, não. Não sei se eu respondi. Sim, na verdade, são dificuldades que nós temos, né? Não existe uma resposta certa, não é uma pergunta que tem uma resposta certa. Eu imagino Mas que acho que o Ministério tinha que estar envolvido, entendeu, da saúde, de alguma forma, não digo a Anvisa não, mas o Ministério da Saúde mesmo, ou pela ORPAS, né, que é a Pan-Americana, ou pela WHO,
mas principalmente o nosso Ministério da Saúde, que a gente hoje interage muito pouco com ele. Você acha que a sociedade científica elas têm um papel assim, importante nesse processo, O ou problema poderiam ter? isso a gente até no Biro já discutiu isso, né. Quer dizer, por exemplo, a Reprolan, na América Latina, ou a Sociedade Brasileira de Produção Radiológica, né, podem contribuir. Eu acho que eles vão ter mais dificuldade do que eu, Imagina se a individualmente, sociedade de né, medicina porque a nuclear, a informação não está sociedade. disponível. É. Não, me refiro mais assim, às sociedades médicas mesmo, por exemplo, a As Sociedade de sociedades Medicina médicas, Nuclear, não eu sei. cheguei a conversar com a de medicina nuclear, por exemplo. Eles também não têm dados nenhum sobre isso. O que eu acho que eles têm que participar é de um projetão, né, onde a gente incluiria as sociedades médica, física médica, dos profissionais que poderiam coletar essa informação. Exatamente, o É, envolvimento deles nesse isso. trabalho, né? Acho que é aí É, por aí, alguma coisa nessa linha, né? Porque é muito difícil mas o teria que Brasil do ter, tamanho que é. com certeza, mas teria que ter uma certa política envolvida, infelizmente, porque a Lídia bater na porta, telefonar, tentar falar com um ou com outro, não tem surtido efeito. Você viu, por exemplo, você comentou que o Brasil está classificado no Healthcare Level, né? 1 agora, né? E a gente sabe Isso, que existem disparidades imensas no próprio país, né? E no embora território. embora seja o Brasil, um país assim relativamente organizado. Agora, se a gente olha para outros países menos desenvolvidos, as dificuldades devem ser maiores ainda, né? Maiores ainda. Eu tenho algumas perguntas, mas eu não vou abusar da minha prerrogativa de coordenador da sessão. Eu queria abrir para perguntas da, da plateia, né? Então, tá aberto aí aos comentários, questionamentos do pessoal. Nós temos aqui profissionais e alunos, então fiquem à vontade agora para a gente discutir, aproveitar essa oportunidade da gente ter aqui a Lídia disposta a responder. Se alguém quiser escrever no chat também, fica à vontade. O Elias levantou a mão. Elias, pode falar. Elias, você está com o seu microfone ligado? Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, pode falar. Oi, Lídia, tudo bem? Como é que vai você? Oi, tudo bem, você? Tô ótimo. Eu queria saber como é que está esse levantamento aí na área da veterinária. Tem algum estudo? Não, veterinária não tem quase nada. Nesse documento se fala na veterinária, mas se inclui a veterinária mais na parte ocupacional, tá? Se você pegar o documento, esse anexo A é o anexo de exposição médica, o anexo D é o de ocupacional. Ali você vê alguma coisa em termos de dose, de extremidade, esse tipo de coisa, mas em termos de paciente, vamos dizer, o paciente não humano não está sendo beneficiado, né, com essa pesquisa. Quais os protocolos que são usados, quais os radiofármacos, em que quantidade, é uma coisa que ainda tem que ser abordada, Obrigado. né. Enquanto o pessoal vai tomando coragem, eu vou fazer mais uma pergunta, então. Eu achei interessante essa questão da dose média que você comentou ter caído, né, desde 2008 para esse último levantamento, né? Assim, a princípio, eu esperaria que aumentasse, não sei, muitas novas tecnologias. Você acha que essa queda, ou pelo menos essa manutenção num valor é, estável, está relacionado a quê? Você acha que houve uma otimização É, dos é um procedimentos de balanço, né. proteção? Eu acho que sim, acho que tem esse impacto, né, em termos de, otimização desses procedimentos. Tem uma certa queda de número de procedimentos, como eu falei, da parte de dentária, né. Eh, e também a própria dose na tomografia,
ela caiu um pouquinho, né? Pouco, mas caiu. Para cada procedimento, não pela frequência. Então, você tem um impacto aí no total, mas mesmo assim, você pode ver que a incerteza nesses procedimentos é muito grande. Então, você afirmar que 0,65 é diferente de 0,57, para uma incerteza aí de 80%, né? Quer dizer, na verdade, no total, a média de incerteza ficou em 30%, mas é uma diferença muito pequena, né? Então, é basicamente isso. A conclusão é que, para a gente fazer de novo essa avaliação, se não tiver dados suficientes, né, com mais países participando, não vale a pena, porque é um homem-hora caro, para obter um resultado praticamente constante ou o mesmo, né. Então, eu acho que atribuir a tecnologia, sim, tecnologia vai melhorando, né, as pessoas vão sendo mais bem treinadas, mas mesmo assim, ainda acho que é uma diferença muito pequena para se afirmar qualquer coisa. Entendi. E assim, olhando os procedimentos individualmente, você acha que qual deles, ou quais deles mereceriam no momento, assim, maior atenção, em termos de esforços para a melhoria da radioproteção do paciente? Eu acho que em termos de procedimento, eu diria a parte de tomografia sempre foi e continua sendo, né, tomografia computadorizada, e aí eu incluo, nesse caso, os equipamentos híbridos, que eu não mostrei aqui, né, mas se você tiver um PET-CT ou um SPECT-CT, onde você junta a tomografia com a medicina nuclear, as doses são maiores, elas não estão reportadas aqui, mas tem esse estudo, né, as doses são um pouco maiores, tem ali aquela pequena diferença entre as instalações que têm PET e não têm PET, mas, assim, por procedimento, não tem muito detalhe sobre isso, tá? A gente teria que realmente focar. O que a gente observa na literatura é um enfoque muito grande na repetição desses exames, né? Quem faz muitos exames, ou 3, 4, 5 num ano, né? A repetição desses exames, que seria mais crítico, esses exames que têm maior dose, mas é muito difícil se afirmar sobre essa repetição, justamente porque esse controle bem feito por faixa etária, sexo, né, ou IMC, que a gente também pode usar, que é a peso ou superfície corporal, por procedimento, a gente não tem disponível com facilidade. Aí a gente pode falar: "Ah, agora a gente tem", né, porque os equipamentos novos estão vindo com softwares de registro, desses valores médios, ou fornecem dados de valores médios, desde que tenha lá um técnico, um tecnologista, um físico, não sei, que alimente esses dados nesse sistema. Se não alimentar, não vai ter o dado. Então, é isso que eu estou falando, sensibilizar todo mundo que possa contribuir, é que o que a gente está tentando fazer, né? Tendo a ferramenta de aquisição desses dados, manual ou eletrônica, é o que a gente precisa fazer. Então, eu destacaria a tomografia, a fluoroscopia, que a gente tem muito pouco dado, né? O intervencionismo, e a medicina nuclear híbrida, seriam as 3 áreas que eu acho que são mais críticas. Muito bem, Lídia. Alguém mais tem alguma pergunta? Então, eu acho que a gente pode encerrar Pode encerrar. a sessão. Obrigada de novo, pessoal. Foi muito bom.